para 10 anos nos Estados Unidos continua alto, mas esse recuo mostra um otimismo do mercado com o futuro aí do juro nos Estados Unidos e muito aí uma resposta a essa ata do FONC de quarta-feira, falando que há uma espécie de consenso de que vale a pena reduzir o ritmo de alta de juros lá nos Estados Unidos. Isso causa, como o dólar é a principal moeda do mundo e o juro é o custo do dinheiro, isso traz o mundo todo para um juro relativamente um pouquinho mais baixo, já que o dólar não está sendo tão pressionado pelos juros. Tá bom? Então, esse é o panorama internacional e isso ajuda a gente aqui no Brasil. No entanto, né, meus queridos conterrâneos de Sucupira, o Brasil tem sempre aquela coisa brasileira, né? Nós somos o que somos. Isso é bonito, né? Estou de humanda aqui, né, na fala. Depois o pessoal fica fazendo meme de mim aqui. Mas é o seguinte, política e mercado brasileiro continuam andando lado a lado e uma coisa influenciando a outra. Ontem teve uma conversinha de que foi a história de que o Haddad aceita trabalhar com o Pércio Arida e na Fazenda, e que isso teria sido visto como uma boa coisa para o mercado, e aí o Ibovespa subiu, né? Vou colocar o Ibovespa aqui na tela para vocês terem uma noção do que aconteceu ontem. Para quem não estava acompanhando, o Ibovespa subiu quase 3% ontem. Só pegar aqui, pronto, 2,75%, e aqui começou essa história do Pércio Arida, blá, 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 e aí vocês sabem que a gente, né, as minhas duas, como é que se diz, né, as duas personalidades, a jornalística e a analítica, elas se debatem durante o dia, e o jornalismo ele busca essa narrativa para explicar o que ele não consegue explicar, basicamente, que é a pergunta que todo mundo quer saber: por que a Bolsa subiu? A Bolsa subiu porque o Haddad aceitou, olha isso, o Haddad aceitou trabalhar com o Pércio Arida, mas desde quando Haddad é o cara que vai para a Fazenda? Bom, parece que desde ontem. E aí hoje tem até o Haddad participa de um evento na Febraban, então com os principais banqueiros do mundo, do país, e vai representar o Lula, né? Isso tem sido visto como uma comprovação da força do nome Haddad para chefiar a Fazenda. E aí, se fosse acompanhado do Pércio Arida, seria ótimo, obviamente, que o Pércio Arida é talvez uma das cabeças, talvez não, com certeza, a cabeça mais brilhante que há nesse grupo de transição no que diz respeito à economia. Mas também nos bastidores, aí o pessoal está dizendo que o Pércio Arida não está muito topando essas conversas, não, tá? Mas vamos esperar, vamos ver o que acontece. O Haddad fala hoje, isso pode mexer um pouquinho no mercado, ou se não mexer, pode ser que vocês vejam aí no noticiário alguém falando que foi isso. Se for a gente no antagonista, é porque é verdade, mas se não for, fica com o pezinho atrás, porque talvez seja só o pessoal tentando colar uma narrativa aí que não faz muito sentido. E aí ontem, uma das coisas que ajudou, que tem ajudado, a gente falou isso antes da abertura da Bolsa ontem, eu comentei isso com vocês, que é o adiamento da PEC da gastança. E aí a Gleisi Hoffmann também falou sobre isso. E aí está, ó. Gleisi Hoffmann, a ação para destravar. E aí é o seguinte, ó. Diz ela aí, ó, não falta nome para a Fazenda, falta articulação política no Senado. Por isso, abre aspas, eu acho que nós travamos na PEC. Travamos, né? Não andamos na PEC. A forma com que foi iniciado o processo, sem falar ou sem formatar uma base mais forte de governo, não é falta de ministro, reconheceu a presidente do PT em coletiva após o jogo, que eles tiveram que dar uma folguinha, né, na transição para assistir o jogo da seleção brasileira. Afinal de contas, ninguém é de ferro, está tudo resolvido no país e a gente pode parar 2 horinhas para assistir o jogo de futebol, é claro. Gleisi ressaltou ainda que é preciso respeitar o tempo de Lula para decidir os seus ministros. Você coloca um ministro, não pode ser tirado logo em seguida.
Isso foi uma resposta da Glaze. O PT ele tem sempre essas dicotomias internas, o que é uma coisa até positiva, né, às vezes, porque faz eles chegarem a ideias melhores, né, em função dessa discussão, mas isso era em função de uma declaração do Jacques Wagner, de que a falta de uma clareza aí sobre a equipe econômica estava causando um pouco de tumulto, tanto para a aprovação da PEC quanto no mercado. E aí eu tenho que concordar com o nosso querido Jacques Wagner, que, na minha opinião, realmente essa falta de clareza está atrapalhando bastante os negócios nesse momento. Tá? Além disso, ontem também teve uma conversa de que a Petrobras estava subindo porque o Jean Paul Prats, que é o camarada que deve assumir aí a Petrobras no governo eleito, tinha falado que não há intenção de que o grupo que vai tocar aí a Petrobras não é intervencionista, eles não querem intervir na Petrobras, mas veja só, alguns dias atrás ele falou que a política de preços de combustível da Petrobras não é ela que decide, quem tem que decidir é o governo federal. Eu não sei o que significa intervenção aí para o nosso querido Prats, mas me pareceu intervenção. Além disso, ele já disse que vai mudar a política de dividendos e também pediu para que o programa de desinvestimento aí, ou as concessões onerosas que a Petrobras tem, fossem desfeitas, por exemplo, e aí, inclusive, a Petrobras recebeu 10 bilhões de dólares em função de uma concessão onerosa aí com empresas chinesas, tá, de petróleo. Mas são essas coisas, né? Não acho, sinceramente, que o operador de mercado, o mercado financeiro em si, está olhando para isso da forma como o João Paulo Prats gostaria que fosse. Né? Não faz sentido nenhum você falar uma coisa, falar, olha, eu vou mudar isso, 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 isso quando eu chegar, mas não vou intervir em nada. Mas como assim, gente? Então, qual foi a parte que eu perdi, não é mesmo? Lembra aquele meme do João Travolta olhando para os lados, assim, tipo, ou aquele do Obama, né, que também nas figurinhas do WhatsApp. Aí. Então, basicamente isso, né? O que aconteceu com a Petrobras ontem? Petrobras, com o Ibovespa ontem, um ajuste de preço. Como não tinha também a pressão americana, com os americanos fora do mercado em função do feriado, você ajusta um pouquinho dos preços, o Ibovespa tem caído bastante. Até hoje de manhã a gente conversava aqui, contra o S&P 500, nesse ano, em real, caiu 20%. Então, esse ano não, neste mês caiu 20%. Então, é algo para a gente olhar com carinho. Toda essa celeuma, toda essa dificuldade do governo Lula de botar na mesa, né, colocar na mesa para todo mundo, para a população brasileira, quem são as pessoas à frente da economia e como é que elas vão agir, tem atrapalhado o mercado. E lembrando, gente, não é uma questão de mercado nervosinho e não sei o quê, não é nada disso. Já até da outra vez perguntei isso até para o Fabiano Zimmermann aí na quarta-feira, para quem acompanhou o Morning Call, o nosso Morning Call, e eu até com essas palavras mesmo perguntei: vocês ficam nervosinhos aí porque o Lula fala isso ou fala aquilo? Ele até foi extremamente educado e falou: olha, na verdade a gente fica com receio porque a gente não sabe muito bem para onde vai e a gente quer se posicionar de uma forma a não perder dinheiro. Então, quando você fica com receio, as coisas ficam mais caras, né? Então, é basicamente isso. Esse é o panorama do dia de hoje. Ontem teve um fechamento da curva de juro brasileira. Até vou colocar aqui de novo. Eu sei que eu tenho falado muito de Tesouro Direto com vocês. Não vou falar de Tesouro Direto, só vou falar que ontem teve um fechamento da curva de juros. Essa é a curva de juros nossa atual e essa aqui é a de ontem. Então, hoje, subindo um pouquinho, tá vendo? A de ontem é essa amarela e a verdinha é a de hoje. Caindo aí um pouquinho no longo prazo, subindo um pouquinho na ponta mais curta aqui, tá? Nos vencimentos mais curtos. Isso significa, principalmente ontem, uma
bom agouro, um bom humor aí dos operadores de mercado em função do atraso na PEC da gastança, porque isso mostra que tem um Congresso que pode diminuir um pouco esse ímpeto gastador, pelo menos no discurso do governo aí do presidente eleito Lula. Beleza? Então, lembrando, quando você gasta mais, você precisa arrecadar mais, e para arrecadar mais é, por exemplo, o que está sendo feito lá em Goiás, e você taxa quem está ganhando dinheiro. Quem está ganhando dinheiro agora é o agro. Então, o agro já começou a receber aí a cobrança do Estado. Eu vou fazer uma matéria sobre isso, porque isso pode ter até um resultado inflacionário para os alimentos brasileiros, tá? Então, isso é importante a gente ficar de olho.